Olá, turma do terceiro ano de Santa Madre, mais um vídeo aqui sobre equações trigonométricas. Então é o terceiro caso de resolução de uma equação trigonométrica, quando está na sua forma mais reduzida, mais simplificada, que a gente chama de equação fundamental, para poder resolver, obter o seu resultado, ok? Então, o terceiro caso ele vai falar sobre tangente x igual a tangente a. Então, quando a gente conseguir reduzir a equação trigonométrica que envolve tangente, dessa maneira aqui a gente consegue resolver com maior facilidade o resultado, ok? Vamos lá. Então, aqui a gente vai propor uma solução por meio de uma formulazinha, tá? Então, essa fórmula aqui, ó, x, esse x é justamente o valor que você pretende obter, que você pretende calcular. Até então é o valor desconhecido da equação. E aí a formulazinha vai ser um a mais κ. Então, quem é esse a? Esse a é o valor correspondente que você vai obter. E geralmente esse valor você encontra lá naquela tabelinha lá que a gente mostrou na aula do ciclo trigonométrico, perfeito? Bom, e esse κ, professor, por que tem que aparecer esse κ? Esse π é porque a gente está sinalizando o período da função tangente, o período de um arco x para a função tangente lá no ciclo trigonométrico, ok? Lá nas funções trigonométricas envolvendo a tangente. E esse k, ele corresponde exatamente ao número de voltas no ciclo trigonométrico. Se você está analisando a primeira volta do ciclo trigonométrico, se você está analisando a segunda volta, a terceira volta, e assim esse k, ele corresponde a um valor inteiro. E pode ser inteiro positivo ou inteiro negativo. Lembrando, se for inteiro positivo, é porque o sentido no ciclo trigonométrico, turma, ele é o sentido anti-horário, sentido positivo. E se k aqui for inteiro negativo, é porque você está sinalizando o sentido anti-horário do ciclo trigonométrico, ok? Então, o sentido positivo você encontra a determinação positiva e no sentido negativo você encontra a determinação negativa, perfeito? Bom, e aqui a gente tem um exemplo de uma equação trigonométrica falando dessa tangente. Então, tangente x é igual a raiz quadrada de 3. Bom, então essa raiz quadrada de 3, ela também é bastante familiar quando a gente recorda o nosso estudo lá no ciclo trigonométrico. Lá naquela tabelinha, é muito importante essa tabelinha, os valores dessa tabelinha você não pode esquecer, ok? Bom, então qual é o valor da tangente para um determinado arco x? Olha quem é o valor desconhecido para a gente. É um arco, eu não sei qual é o valor desse arco. Mas eu sei que a tangente desse arco é igual à raiz quadrada de 3. Quando você olha lá naquela tabelinha, quando você analisa a primeira volta do ciclo trigonométrico, tem um valor lá, tem um valor notável, que se a gente colocar aqui no lugar do x, vai gerar essa raiz quadrada de 3. Qual é esse valor da tabelinha? Volta naquele vídeo do ciclo trigonométrico, se você não lembrar, e aí você vai analisar o valor. Olha só, turma. Esse x aqui, eu já posso afirmar que esse x aqui, ele vai ser, por exemplo, aquele valor lá dos 60 graus, que em radianos aqui a gente vai utilizar o π sobre 3 radianos. Então eu já sei que esse x na primeira volta, ele vai valer quanto, turma? O π sobre 3 radianos. Então é a menor das possibilidades. Então, para ficar mais claro isso, e também a gente poder enxergar que nessa primeira volta existe também um outro valor que vai gerar a mesma resposta. Uma outra medida de arco que vai gerar essa mesma resposta de raiz quadrada de 3. Então, vamos analisar esse ciclo trigonométrico que a gente colocou aqui, ok? Então, aqui a gente tem um ciclo trigonométrico, a aula de ciclo trigonométrico, mas a gente vai fazer o estudo aqui desse eixo da tangente, tá? Então, vamos sinalizar a menor das possibilidades. Eu vou colocar aqui que essa extremidade de arco aqui é o π sobre 3 radianos, que é os 60 graus, ok? Bom, e aqui, turma, a tangente, a gente sabe que a resposta aqui não é um valor positivo, então a gente está buscando a primeira determinação positiva, tá? As determinações positivas. Então aqui a gente tem o π sobre 3, a primeira determinação positiva, mas lá no terceiro quadrante existe uma outra extremidade de arco. Essa extremidade de arco aqui, turma, ela vai corresponder a exatamente, turma, a questão do período. Então, isso vai acontecer, para você encontrar o valor da tangente, sempre vai acontecer de π em π, que é o valor, turma? É o valor periódico da tangente.
Então, se essa aqui é a primeira determinação, para eu encontrar o próximo valor, basta eu fazer isso aqui, ó. Eu vou pegar o π sobre 3, que foi a menor dessas possibilidades aí, tá? E vou somar com o π. Tá? Eu posso colocar aqui esse 1 vezes π, tá? Só para a gente sinalizar esse capi. Quem é esse número 1? É porque eu estou ainda na primeira volta, mas eu já conheço um arco dessa primeira volta. Eu já conheço a tal primeira determinação, π sobre 3. Mas se eu quiser encontrar ainda nesta volta uma outra medida de arco congruente, tá? Então eu vou fazer o 1 vezes o π, perfeito? Quando você realizar essa continha aqui, você vai ter aqui, ó, 3 vezes π, 3π, com mais 1π, isso aqui vai dar 4π sobre 3, perfeito? E aí, se você fizer 4π sobre 3, vamos lá. π sobre 3 não é 60 graus? 60 graus vezes 4 vai dar 240 graus. De fato, 240 graus se encontra em qual quadrante, turma? Terceiro quadrante. Então, essa extremidade de arco aqui, eu vou sinalizar sendo o 4π sobre 3. Ok, então assim que a gente vai em busca dos valores. Mas eu vou mostrar os dois valores como solução da nossa equação trigonométrica aqui? Não, turma, porque esses dois valores aqui, tanto faz um ou outro, eles são valores congruentes. A tangente de π sobre 3 é igual a quanto? A raiz quadrada de 3. Tá? E a tangente de 4π raiz de 3 também vai ser a raiz quadrada de 3. E aí essa raiz quadrada de 3, turma, a gente vai encontrar ela bem aqui no eixo da própria tangente. Então, isso aqui é uma maneira de resolver a função tangente. Ela é um pouquinho mais fácil, mas você só precisa diferenciar isso aqui, ó. Lá no seno e no cosseno, lá a gente tem o 2 capi. Na tangente, a gente vai expressar apenas